Olá, aqui quem vos fala é o professor Alexandre Ramos, da Universidade de São Paulo, e esta é mais uma aula da disciplina de Cálculo 2 da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, curso de Sistemas da Informação. O tema desta aula será a regra da substituição e ela será dividida em quatro subvídeos, cada um deles versando sobre um item a ser abordado neste tema. Comecemos então pela definição da regra de substituição propriamente dita e vamos tentar motivá-la. Quando a gente pensa que a gente tem o teorema fundamental do cálculo, a gente ganha uma grande facilidade, que é a facilidade de poder obter a integral de uma certa função, não a partir de um somatório, como na definição de Riemann, mas a partir da primitiva da função, ou da primitiva do integrando, que a gente está tentando calcular. Então isso nos traz um atalho, né? Uma grande facilidade, que é a de sempre buscar pela primitiva do integrando. Mas isso também nos traz uma dificuldade. Nem sempre o integrando tem uma forma imediatamente conhecida e tabelada, como aconteceu, né, na apresentação da tabela. Quando a gente pensou nessa tabela aqui, a gente tem uma série de funções que são conhecidas, né, fichadas, digamos assim. Nem sempre é trivial você reconhecer uma dessas funções dentro de uma integral. E quando isso acontece, você tem que tentar algum modo de reconhecer essa primitiva, e um dos modos para se reconhecer essa primitiva é o método da substituição ou mudança de variáveis. Este método vem do fato que, se o problema do cálculo da integral consiste em visualizar a primitiva, então cabe a nós olharmos todas as regras de derivadas que são conhecidas e, a partir destas regras, inferir, então, qual seria a primitiva. A regra de substituição cai dentro deste processo. A regra da substituição ela é chamemos assim, o inverso da regra da cadeia, né? Então, quando você tem uma certa função f, uma função composta f de um g de x, e você quer derivar essa função em relação a x, você vai aplicar então a regra da cadeia, né? Você primeiro deriva a função f em relação ao argumento g de x, ou u, muitas vezes a gente chamava de u. Então derivamos primeiro a função em relação a g de x, e em seguida derivamos g de x em relação a x, e isso dá o g' de x. De forma que, se você tiver uma função, né, a f'zinho, que é igual à derivada de uma função composta, então a integral dessa função f'zinho g' de x vai ser o próprio f'zão, que é a função composta aqui. E esse processo, e quando você consegue obter uma primitiva realizando este procedimento, você calcula a primitiva, então, por um processo chamado pelo método da mudança de variáveis ou pela regra da substituição, tanto faz. O que acontece é que nós vemos uma integral do tipo f'zinho de g de x, g' de x, e nós tentamos, então, nós propomos uma substituição de variáveis, u igual ao g de x, aqui, tal que a du dx é o g' de x. Então nós podemos reescrever a integral. Aqui eu vou ter que eu vou substituir esse f de x aqui por um g de x. Para isso eu vou pausar, só um segundo. Então, voltando, né, fiz a substituição no Lix, é que eu não queria ter que fazer novamente, porque vocês já viram como eu faço esse tipo de substituição. Então, o que acontece aqui é que, se u, né, igual a g de x,
você pode então reformular a integral da função composta f de g de x, g' de x dx, como sendo uma integral de uma função f de u du, cuja primitiva é a conhecida, né? Tá aqui, fzinho é a derivada de fzão, então a primitiva é simplesmente o próprio fzão de u ou fzão de g de x, aí depende de como se pretende escrever. Então note que o processo de cálculo da integral via regra da substituição consiste em fazer uma mudança de variáveis e a partir dessa mudança retomar uma função conhecida, tabelada, cuja integral seja a gente saiba calcular a partir da tabela. Bom, vamos fazer alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu vou propor é este exemplo aqui, exemplo de número 1, em que ele pede para calcularmos a integral de x ao cubo cosseno de x à quarta mais 2 dx. Então veja que essa função não está tabelada, nós não temos ela numa tabela, né, o produto de um polinômio com a função cosseno não tem na tabela, então nós temos que, de alguma maneira, sair desta condição. Você pode propor uma mudança de variáveis, por exemplo, mudança de variável número 1, coloquemos, nós sabemos que a integral de cosseno de alguma coisa é conhecida, está tabelada, ou a integral de x ao cubo também está tabelada. Suponha que você coloque u igual a x ao cubo, então a derivada de u em relação a x fica 3x ao quadrado dx. E isso não nos ajuda muito a resolvermos esse cosseno. Vai ficar um cosseno de u vezes raiz cúbica de u mais 2. Então fica uma coisa um tanto complicada, não tem muito para onde ir. Como nós conhecemos também a integral da função seno de u, então nós podemos fazer o inverso, nós podemos fazer assim. Vamos pegar o argumento da função cosseno e chamar este argumento de u. Então, se nós chamamos esse argumento de u igual a x à quarta mais 2, tal que sua derivada fica 4x ao cubo. Agora, nós temos um x ao cubo aqui. Veja então que usando esta mudança de variáveis aqui, abre uma possibilidade. Então, nós vamos de fato realizar essa mudança. U igual a x à quarta mais 2, e o diferencial du é igual a du dx, vezes dx, né? Que é igual a derivada em relação a x de x à quarta mais 2, vezes dx, que é, e essa derivada é 4x ao cubo, então o diferencial fica, du fica x ao cubo, 4x ao cubo dx, o que implica que a quantidade x ao cubo dx é igual a 1 sobre 4 du. Então nós pegamos x ao cubo aqui e dx, substituímos por 1/4 vezes du. Note que nós pegamos a integral de uma constante vezes uma função, é a constante vezes a integral da função. E o cosseno de x à quarta mais 2, no lugar de x à quarta mais 2, vira u, aqui, então fica cosseno de u. Tá? Então agora nós queremos calcular 1/4 vezes a integral de cosseno de u du, e isso vai dar, então, essa integral é conhecida, é o próprio seno de u, então fica 1/4 seno de u mais c, porque nós vamos escrever a primitiva geral. Tá? Esse cara aqui vai ficar, então, 1/4, e aí nós removemos esse u, substituímos u pela variável original x, então fica, pela função da variável x, que fica x à quarta mais 2 no argumento da função seno. Tá? Então essa vai ser a integral desta expressão. Mais alguns comentários que eu quero fazer, né? Veja que quando você aplica essa mudança de variáveis, você sai da função original. Aqui está a função original que a gente tem, né? No intervalo, né? Não é em todo o intervalo x, mas de menos 1,5 a 1,5. Então você pega nós pegamos essa função, temos um gráfico dela aqui, e o que nós fazemos é uma mudança de variáveis. De x nós vamos para uma nova variável u,
e aqui está, então, o U de x. Tá? Então, o x está variando nesse intervalo de menos 1,5 até 1,5. E você veja que o U, então, ele vai variar aqui de 2π aqui em cima até, ele vem no 2, quando vale 0 aqui, até aqui no 2π. É aproximadamente de menos 1,5 a 1,5. Tá? Então, ao mudarmos o argumento para essa função U aqui, nós reescrevemos a função o integrando nesse novo espaço, em que aqui agora nós temos U e aqui o f de x, tá? O f de U, tá? Então aqui era f de x, aqui virou f de U. Então note que aqui era f de g de x, né? Vezes g' de x, e aqui virou um f de U. Note que agora o integrando, né, ele fica essa função bonitinha, conhecida aqui que a gente tem em mãos, tá? E nós vamos olhar para ela agora o comportamento. Veja, essa função aqui, a função após a transformação de variáveis, ela é a função cosseno propriamente dito, indo de menos 20,25 a mais 0,25. Enquanto que aqui nós temos a função, ela nem mesmo é constante, né? Vai variar a altura mínima e máxima dela, porque ela tem esse termo x ao cubo multiplicando. Esta operação, ela é uma espécie de, digamos assim, uma deformação no espaço, né? E você pode, para quem gosta de tratamento de imagens, por exemplo, suponha que você estivesse fazendo um filme e aí você estivesse olhando, né, se quisesse deformar o seu filme, você poderia deformar o seu filme fazendo escrevendo U como x² mais 2, né, e aí você escreve essa função, você teria um filme deformado aqui, você pega cada pixel, né, e aplica uma transformação, esse tipo de transformação chamada convolução, e você conseguiria então fazer o seu filme ficar deformado. Essa aqui é uma brincadeira em torno desse resultado que nós obtivemos. Com essa discussão um pouco mais longa, até o exemplo 1, eu vou encerrar agora esse primeiro vídeo e para a gente poder partir para os próximos exemplos. Então, até o próximo vídeo, voltamos em breve.